Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasa acesa, com um peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeirinhos. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação.
Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do terceiro domingo do tempo da Páscoa. De um total de 5, 6 domingos, nós estamos no terceiro domingo. E nesse terceiro domingo, a palavra de Deus vem nos recordar que seguidor de Jesus Cristo tem por missão tornar presente aquilo que Jesus veio anunciar e gastou a sua vida anunciando. Seguidor autêntico de Jesus tem por missão tornar real aquilo que Jesus iniciou há 2019 anos atrás. Essa é a nossa missão. Certos de que Jesus nos acompanha a cada passo que nós estamos dando nesse mundo. É graças à certeza da presença de Jesus na nossa vida que nós seguimos caminhando. A primeira leitura que nós ouvimos, livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 5. Desde o capítulo 2, o livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta o testemunho da igreja lá em Jerusalém. Testemunho da igreja sobre Jesus. E hoje, nesse texto, nós temos o testemunho de Pedro e dos seus companheiros que estavam junto com ele. Para quem não participou das aulas dos Atos dos Apóstolos, vamos entender uma coisa. Pedro e os companheiros dele foram presos, porque estavam falando de Jesus e convencendo as outras pessoas que o seguimento de Jesus era a melhor proposta. Então foram presos, e quando foram soltos, não tiveram medo de voltar lá no templo, e lá dentro do templo, continuar falando de Jesus, continuar dando testemunho de Jesus ressuscitado. E aí foram presos de novo. E só que, ao serem presos, foram conduzidos à presença das autoridades e foram proibidos pelos governantes de falar de Jesus, de falar da experiência que tiveram com Jesus. E aí tem aquela cena bonita, que estavam presos e o anjo do Senhor vem, abre as portas da prisão, e aí de repente Pedro se vê de novo lá dentro do templo e começa tudo de novo. E aí diz, eles são açoitados, eles são ameaçados de morte, e quando tiveram oportunidade, foram de novo. Ou seja, o amor, a paixão por Jesus, fizeram com que sofresse todo tipo de coisa. Mas estavam convictos, eu preciso falar da minha experiência com Jesus para o povo. Eles precisam conhecer esse Jesus que um dia transformou a minha vida. E do versículo 29 para frente, que é o que nós estamos lendo hoje, define a atitude dos seguidores de Jesus diante do mundo. Não é o que está lá no versículo 29 da nossa primeira leitura? Então Pedro e os outros discípulos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Ou seja, a palavra de Deus, ela é determinante na minha vida. Não é porque o vizinho acha que eu devo seguir por aqui, que eu vou por aqui. Não é porque os meus amigos acham que eu devo fazer isso, que eu vou fazer isso. A palavra de Deus precisa ocupar um lugar de destaque. É determinante. Eu obedeço primeiro a proposta de Deus, depois a proposta dos homens. Ou seja, é aquilo que nós falamos o ano todo. Nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Quando eu coloco Deus no centro da minha vida, todas as outras decisões partem da minha experiência com Deus. Nós estamos diante de um mundo que a cada dia assassina Deus, que a cada dia mata a proposta de Jesus, que insiste em construir um mundo sem a presença de Deus. Estamos diante de falsos líderes religiosos que criam um Deus que não existe e tentam convencer as pessoas a adorar esse tipo de Deus. O Deus da prosperidade, o Deus da riqueza, o Deus do ter, o Deus da posição social.
o Deus do status, o Deus da beleza. E aos poucos nós vamos nos curvando diante desses deuses, criados muitas vezes para confundir o Deus que nós acreditamos. Então, diante de tudo isso, nós temos que nos perguntar qual é a nossa atitude. Nós continuamos com medo? É uma atitude de fracasso, de submissão? Ou eu levanto a cabeça e creio e digo que obedeço a Deus em primeiro lugar? A segunda leitura que nós ouvimos, livro do Apocalipse de São João, o capítulo 5 também. A palavra Apocalipse vem do grego, que significa revelação. Revelação que Deus faz a alguém, nesse caso a João, e diz até onde? Lá numa ilha do mar Egeu, onde João estava preso, na ilha de Patmos. João era o bispo de Éfeso, mais ou menos 100 anos depois de Cristo, quando a igreja já estava se estruturando. E aí tinha um imperador chamado Domiciano, que resolveu mover uma empreitada contra os cristãos, porque estavam incomodando. Então começou-se uma grande perseguição, não foi a primeira e nem a última. Começou com Diocleciano, depois agora com Domiciano. Então, diante de tudo isso, surgiu a necessidade de escrever alguma coisa para animar as comunidades que estavam sendo perseguidas. De maneira muito especial, os cristãos lá da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E o trecho que nós lemos hoje, na segunda leitura, vem nos apresentar Jesus, o Cordeiro imolado que venceu a morte, o Cordeiro que trouxe aos homens a libertação. Portanto, a criação inteira se manifesta diante desse Cordeiro vitorioso. Quando a gente tem uma certa intimidade com a palavra de Deus, a gente começa a fazer certas associações. O Cordeiro já existe desde o livro do Êxodo. A imagem do Cordeiro, ela é muito significativa dentro da Sagrada Escritura. Lá no capítulo 53 do profeta Isaías, fala do Cordeiro que é levado ao matadouro. Depois, no livro do Êxodo, no capítulo 12, apresenta a figura do Cordeiro como algo que liberta. As casas que forem aspergidas com o sangue do Cordeiro têm a sua libertação. Portanto, um Cordeiro que é dotado de autoridade. E esse Cordeiro é apresentado aqui no livro do Apocalipse como sendo o próprio Cristo, morto, ressuscitado e glorificado, que ao assumir a sua realeza, sentou-se no próprio trono de Deus, e aí recebeu todo o poder, toda a honra, toda a glória. E por fim a gente olha o Evangelho de hoje, o capítulo 21 do Evangelho de São João. O capítulo 21 é o último capítulo do Evangelho de São João, que tem como protagonista, que tem como personagens os discípulos, um grupo de discípulos que estava pescando. E o texto, o Evangelho diz que era noite, portanto estavam pescando à noite. Noite, no imaginário judaico, é o lugar das trevas, é o lugar que não tem a presença de Jesus, significa a ausência de Jesus. Portanto, estavam pescando sem a presença de Jesus. E o resultado de uma pesca sem a presença de Jesus qual é? Fracasso. Não pescaram nada naquela noite. Então, ao amanhecer, diz o Evangelho, portanto, coincide com a chegada da luz. Quando começa a amanhecer, quando começa a ficar claro, Jesus está presente lá na beira do lago. É o que diz o Evangelho. A chegada da luz coincide com a presença de Jesus.
E diz o Evangelho que Jesus estava de pé à margem. Mesmo assim, não reconheceram Jesus, pois estavam desorientados, pois estavam se sentindo fracassados, decepcionados. E aí Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Mesmo diante da pergunta, não reconheceram Jesus. Ainda não haviam reconhecido Jesus. Mas tem o discípulo que o Evangelho identifica como sendo o discípulo amado. Aquele discípulo que foi lá no túmulo há 2 domingos atrás e não precisou entrar lá dentro porque sabia que a morte não tinha vencido. Aquele mesmo discípulo agora diz para Pedro: é o Senhor, nós estamos vendo Cristo, é Jesus que está ali na beira do lago. E aí tem uma cena surpreendente que diz que Pedro, quando ouviu isso, vestiu a roupa porque estava nu. Ô gente, quem é que vai pescar pelado? O que é que estava acontecendo com São Pedro? Se todo mundo estava lá na rua. Mas aí tem algo determinante. Uma vez eu perguntei para uma tia minha, que é evangélica, e acha que sabe tudo da Sagrada Escritura, que aprende por osmose, ela abre e já aprende. E ela diz assim: não, mas ele estava assim porque a roupa dele era muito cara, não podia molhar. E eu falei: mas aí depois eu fui questionando, ela falou assim: não, ele tirou só a camisa. Eu falei assim: minha senhora, não tinha camisa naquele tempo, era uma túnica. Aí ela começou a argumentar: tirou as partes de baixo. E começou a tentar explicar algo que só se explica à luz da palavra de Deus. Não tem explicação para essa cena de Pedro. Gente, imaginem se essa cena fosse hoje, lá na Baixada Santista. O que é que a imprensa ia dizer? Olha lá o sucessor de Jesus Cristo, pelado dentro do barco, lá na praia de Santos. Por que é que Pedro estava sem roupa, gente? Aí nós precisamos voltar e entender um pouquinho da palavra de Deus. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 7, Jesus dá uma ordem para São Pedro e uma ordem para todos aqueles que estavam com Pedro. Alguém lembra qual é essa ordem? Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho. O que é que Pedro estava fazendo? Ele não deu ouvidos à ordem de Jesus, ele voltou à sua antiga profissão. Depois que pôs a mão no arado, agora ele olha para trás. Ele percebe que Jesus já foi pregado na cruz, Jesus já morreu. O que é que eu vou ficar fazendo, anunciando para mim morrer do mesmo jeito? Então eu vou voltar à minha antiga profissão. Por isso que ele diz no Evangelho: eu vou pescar, chega dessa história. E aí os outros discípulos acabam indo atrás de Pedro: nós também vamos. E foram pescar sem Jesus, por isso não pescaram nada. Então Pedro não estava despido, não estava nu, sem roupa. Pedro estava sem a graça de Deus. E quando eu estou sem a graça de Deus, eu me sinto sujo, eu me sinto sem roupa. Pedro estava totalmente despido da graça de Deus, porque pela segunda vez não cumpriu uma ordem de Jesus. Primeiro lá no Calvário negou que conhecia Jesus, e agora descumpre uma ordem de Jesus. Então, na hora que Jesus aparece, ele fica, imagina, as crianças sabem disso, quando estão fazendo coisa errada e o pai chega, elas se escondem. E Pedro estava agindo como uma criança. Ainda não estava dentro do coração de Pedro que ele precisava levar a sério a palavra de Jesus, que ele precisava ir pelo mundo inteiro, que ele precisava testemunhar. E aí a gente olha a primeira leitura de hoje, que foi escrita depois desse evangelho. E aí nós vemos que Pedro levou a sério, que foi anunciar, que foi falar, que apanhou, que foi preso, mas aí agora sim, depois do segundo puxão de orelha, ele resolveu levar a sério.
Por isso Jesus pergunta para ele: ô Pedro, você me ama? Então cuida dessas ovelhas. Você me ama? Cuida desses cordeiros. E aí na terceira vez, Pedro fica chateado com Jesus e diz: ô Senhor, você sabe tudo, você sabe que eu te amo, então cuida dessa minha igreja. Não existe adesão a Jesus se eu não estiver disposto a seguir esse caminho de amor, a seguir esse caminho de entrega. Por isso vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que a palavra de Jesus possa de fato ser levada a sério na minha vida, que eu não fique inventando moda para não seguir aquilo que Jesus me pede, e é simples o que Ele me pede, que vivamos o amor nas nossas relações, que amemos dentro das nossas casas, que nos amemos uns aos outros fora das nossas casas, que sejamos capazes de contagiar esse mundo inteiro com esse amor que brota ali da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.